Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versos 8 ao verso de número 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, os versos 8 a 12. Nos diz assim a palavra de Deus. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos mais uma vez. Deus, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor. Nós já louvamos o Teu nome, já adoramos, já cantamos a Ti, bendizemos. Agora nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso fale a cada um de nós. Não permita que nada e nem ninguém nos atrapalhe da gente perceber, entender e compreender o que o Senhor quer de nós para essa noite. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Ok, irmãos. O tema que eu quero desenvolver nessa noite para nós é: eu não posso maldizer, mas somente bendizer. E maldizer significa falar mal no sentido de, e aqui a gente precisa entender bem isso aqui, ó. Então, o maldizer aqui, ó, significa falar mal no sentido de falatórios inúteis, falatórios profanos, falatórios dolosos ou enganosos, falatórios danosos, aquele que vai prejudicar ou causar dano na vida de alguém, falar mal dos outros por trás, falar ou falatórios maldosos ou falar mentira dos outros. Mais interessante é que, como pecadores que ainda somos, é disso que nós gostamos de fazer. Como ainda temos em nós a natureza adâmica, nós gostamos de falar maldosamente dos outros. E é por isso que a gente fala mal do governo, a gente fala mal dos políticos, a gente fala mal dos magistrados, a gente fala mal das autoridades militares e civis, a gente fala mal da nossa liderança local, a gente fala mal dos nossos irmãos, enfim, nós falamos mal de tudo e de todos. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que devemos orar pelos nossos reis e todos os que se acham investidos de autoridades. Está em 1 Timóteo 2, de 1 a 2. O que a palavra de Deus nos ensina é que devemos orar até mesmo pelos nossos inimigos e perseguidores, orar pelos que vos caluniam. Está lá em Lucas 6, verso 27 a 28, o que a palavra de Deus nos ensina é que devemos fazer o bem aos que nos odeiam, bendizei aos que nos maldizem. É por isso que no texto que lemos agora mesmo, capítulo 3, verso de 8 a 12, Pedro vai dizer que não devemos maldizer, mas somente bendizer. Agora, uma pergunta aqui. Por que, irmãos, é que Pedro vai ensinar que não podemos maldizer, mas bendizer,
mesmo quando alguém se comporta mal para conosco. Porque eu não posso maldizer, mas somente bendizer. Aí Pedro vai dar algumas razões. E a primeira razão que Pedro nos dá é o seguinte: você não pode maldizer ou falar mal dos outros, porque você não foi chamado para isto. Pelo contrário, você foi chamado para bendizer. Olha o verso 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, pelo contrário, bendigam, pois para isto fostes chamados. Então aqui interessante, e aí o liturgo já falou para a gente do contexto, né? Aqui o contexto é de perseguição, irmãos. É de calúnia, é de injúria, é de ultraje, é de sofrimento injusto. Mas é interessante também notar que quando aparece essa palavra bendizer, se referindo às pessoas, porque bendizer também aparece mais vezes em relação a Deus, mas quando se refere às pessoas, sempre aparece a palavra bendizer no contexto de inimizade, de maldade, de ódio, de perseguição, ok? De sofrimento. Por exemplo, só para você ter uma ideia, Jesus em Lucas 6:28 ensinou o seguinte, ó: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então perceba aqui, que aqui a recomendação de Jesus é dentro de um contexto de inimizade, de ódio e de maldade. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12, Paulo diz o seguinte: e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Então, mais uma vez, a palavra bendizer aparece no contexto de injúria. E 1 Pedro, o contexto é que os crentes estavam no meio de gente que falava mal deles, falava falsamente deles, falavam mentiras sobre eles. Aqui os crentes estão no meio de gente que não falam a verdade a respeito deles. Mas mesmo nesse contexto, a recomendação de Pedro é esta: olha só, as pessoas vão fazer mal a vocês, porque vocês estão no mundo perverso, você está no mundo tenebroso, você está no mundo mau. Mas, mesmo assim, mesmo quando você estiver nesse contexto, eles vão causar dano na vida de vocês, mas vocês não vão fazer o que eles fazem, porque, olha só, veja aí o que ele vai dizer: vocês não vão pagar com a mesma moeda, da mesma maneira, e não é só isso, além de não pagar com a mesma moeda, você ainda vai abençoar essas pessoas, vocês vão ser bênção na vida delas. E veja aí que é o mesmo contexto, né? E mesmo nesse contexto eu não posso maldizer, mas bendizer. E sabe por quê? Porque fomos chamados para bendizer e não para maldizer. É interessante também, irmãos, na carta de 1 Pedro, Pedro vai dizer que Deus nos fez seus para 5 coisas. Por exemplo, no capítulo 1, verso 2, Pedro diz que Deus nos elegeu para obedecermos, ou seja, nós fomos eleitos para obedecer. No capítulo 2, verso 9, Pedro também diz que fomos chamados, ou fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, e Deus nos tornou santo e propriedade exclusiva sua, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No capítulo 2, verso 21, Pedro diz que fomos chamados para participarmos do sofrimento de Cristo. Ok? No capítulo 4, verso 10, Pedro diz que nós fomos dotados para servir uns aos outros, ou seja, Deus nos dotou com dons para sermos servos dos outros. E agora, no capítulo 3, verso 9, o texto que estamos analisando, Pedro diz que nós fomos chamados para bem dizer. Portanto, eu não posso maldizer, porque eu não fui chamado
para isso. Eu fui chamado para bem dizer. Eu não fui chamado para maldizer. Eu fui chamado para bem dizer. Esta, então, é a primeira razão por que eu não posso maldizer. A segunda razão pelo qual eu não posso maldizer, irmãos, mas bem dizer, é porque eu já sou recebedor das bênçãos de Deus, e por ser tão ricamente presenteado, não posso fazer outra coisa que comunicar a bênção aos outros, mesmo os que no presente momento me hostilizem e me maltratem. Ok? Olha o verso 9 ainda, diz uma coisa interessante, que eu fui, o verso 9 diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foi chamado, a fim de receberdes bênção por herança. E aqui no verso de número 9, nós temos uma discussão entre os comentaristas, porque alguns acham que temos que bem dizer, porque a herança do Senhor depende disso. Ou a razão para bem dizer é a nossa herança. Mas eu quero dizer que os camaradas estão completamente equivocados. Sabe por quê? Porque você não vai receber herança por aquilo que você faz, ou por aquilo que você fez. Não é verdade? Toda herança, eu só recebo herança por aquilo que foi feito por mim. Não é? Eu não trabalho para obter herança. Ok? Então, herança é sempre alguém que trabalhou e depois eu recebi por herança. Alguém fez por mim. Ok? Portanto, eu creio que a ideia aqui é que eu já fui abençoado, agora só me resta uma coisa, é abençoar. Ou o que Pedro está dizendo é que eu não posso maldizer, mas bem dizer, porque eu já sou recebedor das bênçãos de Deus, e por ser tão ricamente abençoado ou presenteado, eu não posso fazer outra coisa senão abençoar o outro. E digo isso porque essa ideia tem mais a ver com o ensino de Pedro na própria carta e com toda a dinâmica da Escritura. Olha, portanto, a ideia aqui é o seguinte, irmãos. Eu já fui abençoado, e se já sou abençoado, eu só posso abençoar o outro. Ok? Até porque a dinâmica da Escritura é isso aqui, irmãos. Ó. Se eu estou com aquele que é a verdade, então eu vou, como consequência de estar nele, andar na verdade, falar a verdade. Se eu estou com aquele que é amor, eu vou amar. É por isso que João vai dizer, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você está com aquele que é amor, o que resta para você é amar. Ok? Da mesma forma aqui, ó, assim como eu já fui abençoado, eu vou abençoar outro. Ok? Eu vou ser bênção na vida deles, até para amontoar brasa sobre as suas cabeças. E o contexto de Pedro é esse, olha, eles estão maldizendo vocês, eles estão maltratando vocês, estão ofendendo vocês, então você não pode pagar com a mesma moeda, porque vocês têm que tratar de outra forma para que vocês causem até vergonha neles, eles se envergonhem por dizer uma coisa e vocês não pagam com a mesma moeda na vida deles. É interessante também que não é só Pedro que tem essa ideia. Paulo também em Romanos tem essa ideia, lembra disso? Capítulo 12, verso 20, que ele vai amontoar brasa sobre a cabeça, ok? A ideia de Paulo é a mesma de Pedro, a ideia de Pedro é a mesma de Paulo, é fazer calar ou ficar envergonhados aqueles que causam dano na sua vida, ok? É por isso que eu não posso maldizer, mas bem dizer, porque Deus me abençoou para eu ser bênção, para eu ser abençoador, por isso eu vou abençoar eles, irmão, mesmo se eles me maltratem. Eu vou falar bem deles, mesmo quando eles falam mal de mim. Entendeu? Então é por isso que eu não posso maldizer, porque eu já fui grandemente abençoado para abençoar.
Então, a terceira razão, porque eu não posso maldizer, mas bem dizer, irmão, é porque fazendo isso eu estou imitando Jesus. Eu estou seguindo o modelo de Jesus. Jesus é o nosso modelo, irmão. E Pedro já tinha ensinado isso no capítulo 2, verso 21 a 22. E aí a gente tem que lembrar, mais uma vez, quando Pedro escreveu a carta, não tinha capítulos e versículos, ele está fazendo uma caminhada. E lá atrás, agora como nós temos versículos e capítulos, no capítulo 2, verso 21 e 22, ele já tinha ensinado isso, olha, que Jesus é o nosso modelo. Diz o seguinte, ó, mesmo quando alguém causava dano na vida de Jesus, ele não retribuía. Então veja aí, ó, quando trajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaça. Antes entregava-se àquele que julga retamente. E aqui, irmãos, é que devemos aprender com Jesus. E é isso que Pedro está dizendo para mim, para você, ó, que ao invés de nos vingar, de querer pagar o mal com o mal, devemos entregar esta pessoa, e a mim também, aquele que julga retamente, assim como Jesus fazia. Devemos deixar Deus fazer o que é tarefa dele, porque a Bíblia diz que Deus é a nossa justiça, e Ele fará justiça, Ele é o vingador, e é a Ele que pertence a vingança. Ele é a nossa justiça. Temos que entender isso. Então entenda isso, querido, de uma vez por todas. Deus está observando. Olha o verso 12, o que ele diz? Ele está observando os seus filhos. Deus vela pelos seus. Deus está vendo os insultos, as afrontas que estão sendo feitas a eles, ao justo. E Ele também está atento às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam mal. É por isso que eu não posso ser maldizente, mas somente bendizente. Ok? A quarta razão pela qual eu não posso maldizer, irmãos, é porque isso vai contra também o ensinamento de Jesus e seus apóstolos. Então, além de não estar seguindo o exemplo de Cristo, eu também estou contra os ensinamentos de Cristo e os seus apóstolos. Jesus, além de ser o modelo, ele já tinha ensinado com os seus, ou como os seus deveriam tratar com esse tipo de situação. E Pedro, com certeza, ele está lembrando das palavras de Jesus quando ensinou sobre esse assunto em Lucas 6, 27 e 28. Veja que ali Jesus ensinou que os seus discípulos deveriam amar os inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e bendizer os que vos maldizem. Será que Pedro não está lembrando disso? Entende? Paulo também ensinou isto para a igreja de Roma, irmão. Capítulo 12, verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não vos amaldiçoeis. Verso 17. A ninguém torneis mal por mal. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmo. Verso 21. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Paulo também ensinou a igreja de Colosso. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência. E maledicência é falatório da vida alheia, fala mal dos outros, né? Então aqui, ó, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, Colossenses 3:8. Tiago também diz, não devemos falar mal dos irmãos. E o próprio Pedro, em 2:1, já tinha ensinado que deveríamos despojar de toda maldade. E despojar significa deixar de lado, rejeitar toda maldade, dolo, todas as coisas de má fé, aquilo que é falso, enganoso, fingido, hipócrita, né? Toda atitude insincera e toda sorte de maledicência. De novo, falatórios inúteis da vida alheia ou falar mal dos outros. Veja que a carta está repetindo, não é? Então eu tenho que deixar para lá, esse é o ensino. Porque isso não faz parte daqueles que conhecem Deus, experimentaram as bênçãos de Deus, ou entenderam que foram salvos para abençoar o outro, para bendizer o outro. Por isso, eu não posso maldizer, mas somente bendizer.
E a quinta e última razão pela qual eu não devo falar mal dos outros, irmãos, ou mal dizer o outro, olha agora uma coisa interessante que acontece no texto. Tem uma crescente. De repente, ele trata das coisas teológicas. E agora, chegando no final, ele vai dizer uma coisa mais lógica. Agora ele vai preocupar mais com você. Então ele vai dizer o seguinte, ó. Eu não posso falar mal dos outros, porque se eu quero amar a vida e ter dias felizes, eu devo refrear a minha língua do mal e evitar que meus lábios falem dolosamente. O verso 10 aí. Então o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, irmãos. Se eu quero viver bem, se eu quero ser feliz, eu não posso ser um maldizente. E eu não posso por quê? Porque isso vai fazer mal a mim mesmo. Veja que até agora a preocupação é com aquilo que Deus ensinou e que aquilo para entender quem eu sou. E de repente agora ele diz, olha, você não pode fazer isso por causa de você mesmo, rapaz. Entende? Então veja aqui, irmãos, e aqui veja quem é que está falando, né? Veja quem é que está dizendo isso. Aí a gente lembra do Pedro lá de trás, né? É como se ele estivesse dizendo, gente, eu sou testemunha ocular e viva, experiência própria, de quem fala sem pensar, de quem fala sem analisar, de quem vai falando o que dá na boca, só causa problema para si. Porque lembra que Pedro era aquele, né? De repente, Jesus falava um negócio, ele nem pensava já. Confrontava e só levava na cabeça. Então agora Pedro, já velhinho, ensinando a igreja, porque já tinha entendido a coisa. Então agora ele vai dizer, irmãos, você quer amar a vida e ver dias felizes? Sabe o que você tem que fazer? Refreie a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Porque se você fizer isso, você vai causar mal a si mesmo, a você mesmo. Ok? Então, portanto, irmãos, ele sabia disso. Tanto é verdade que os versos 10 a 12 é uma citação do Salmo de número 34, versos 12 a 16. Então ele já sabia, e ele aprendeu com a Escritura, e a Escritura vai dizer algumas coisas para a gente. E é interessante que a Escritura vai dizer que se eu for maldizente, irmão, isso vai trazer ruínas a mim mesmo. Quer ver alguns exemplos? Vai trazer destruição e angústia. Por exemplo, Provérbios 13, 3 diz o seguinte, ó. O que guarda a boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Veja que como a Escritura não se contradiz. Olha Provérbio 18, 7, ó. A boca do insensato é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma. Olha o Provérbio 18, 8. As palavras do maldizente são doces bocados que desce para o mais interior do ventre, mas é do ventre dele. E Provérbios 21, 23 diz, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. E a palavra de Deus, irmãos, além de dizer que o maldizente ou falar mal faz mal a você mesmo, eu não posso abrir a boca para falar palavras torpes, mas como discípulo de Cristo, eu tenho que abrir a minha boca somente para edificar. Não é verdade? Que for boa para edificação. As minhas palavras devem ser palavras sempre agradáveis, temperadas com sal, para saber como dever responder a cada um. Né? Então é isso que a Escritura nos ensina. A minha linguagem deve ser sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado. E aqui, Tito 2,8 está no mesmo contexto de 1 Pedro, que eu tenho que fazer isso para o meu inimigo ser envergonhado. Então ele está me maltratando, falando mal de mim, eu não vou fazer isso.
até para ele ser envergonhado, para ele se calar, ok? Paulo escrevendo a Timóteo disse, evita falatórios inúteis e profanos, porque essa linguagem corrói como câncer. E se tem uma doença que hoje a gente sabe que o negócio é cruel, é essa palavrinha câncer, né? E o Paulo já dizia isso, evita falatórios inúteis e profanos, porque essa linguagem corrói como câncer. E ainda Provérbios 6:19 diz que se tem uma coisa que Deus abomina, irmão, são aqueles que semeiam contenda entre os irmãos. Por isso é que eu não posso maldizer, mas somente bem dizer, porque se eu fizer, isso vai causar dano a mim mesmo. E além de causar dano na vida dos outros, ok? Maravilha, irmãos. Então, que lições podemos tirar para nossas vidas? A primeira lição é que não podemos ser murmuradores, reclamadores e maldizentes. Se tem uma coisa que a Escritura nos exorta pesado, é sobre isso, irmãos, que a gente tem que ser contente. Uma das marcas do povo de Deus é a alegria, o contentamento. Ok? Até porque tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus permitiu, deixa. Tem que fazer igual o Davi, quando a gente estudou aqui o Salmo, quando o cara estava lá maltratando ele com palavra, né? E um dos homens valentes dele falou assim, Davizão, me dá ali, só me libera para me cortar a cabeça dele. E Davi diz, não, rapaz, deixa ele. Se Deus está falando através dele, é porque tem alguma coisa para mim aí, então deixa o rapaz. Não é? Então a gente tem que aprender também, irmão, que qualquer coisa que Deus permite na nossa vida é para o nosso bem. Então nós vamos ter que tirar esse verso da Escritura. Não é verdade? A segunda lição é que não podemos ser maldizentes porque não fomos chamados para isso, irmão. Temos que aprender com isso, e temos que entender isso, que nós fomos chamados para bendizer. Agora nós somos os benditos do Senhor e estamos aí para abençoar. Eu não posso maldizer porque eu já fui abençoado para abençoar. Em outras palavras, eu estou aqui para ser bênção na vida das pessoas. Eu fui salvo para ser bênção, irmão. Eu fui salvo para ser abençoador. É isso que eu preciso aprender. Eu não posso maldizer, em quarto lugar, porque isso vai contra o modelo e o ensino de Cristo. Cristo não foi maldizente, e o ensino dele é contra os maldizentes. E eu não posso maldizer, porque isso vai causar dano a mim mesmo. Isso vai fazer mal para mim, irmão. E se eu quero viver bem, se eu quero ser feliz, eu não posso ser um maldizente, diz Pedro aqui nesse texto. Que possamos, irmãos, então seguir o exemplo daqueles que ao invés de murmurar ou maldizer, eles bendisseram. Eles louvaram o Senhor na situação terrível da sua vida. Que possamos dizer como o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, quando chegou para Maria, disse, olha, eu sou o anjo Gabriel. Então tem que dizer assim, olha, eu sou fulano, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te, eu trazer as boas novas, ou coisas boas. Que possamos falar como salmista, no Salmo 49:3, os meus lábios falarão sabedoria. Ou que possamos falar como Jó, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Jó 27:4. E que o nosso pedido, então, também seja como o do salmista, irmãos. No Salmo 19:14. Põe, Senhor, guarda a minha boca, vigia as portas dos meus lábios. Né? Ou, aí é o Salmo 141:3. E o 19:14. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, seja agradável a ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e nos ajudando a entendermos que nós fomos chamados para bendizer e não para maldizer. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Vamos orar? Deus, agora quando aprendemos da Tua palavra, Senhor,
nos ajude a colocarmos em prática. Sabemos que é difícil, porque a natureza adâmica que habita em nós, o desejo dela é destruir as pessoas, é destruir o próximo, é falar mal do outro, é causar dano na vida do outro, com palavras que não edificam, com palavras que só destroem. Mas tem misericórdia de nós e nos ajude, Deus, a entendermos aquilo que Pedro ensinou para aquela comunidade, que eles não podem maldizer, porque eles não foram chamados para isso. Eles foram abençoados para abençoar. Deus já deu para eles coisas maravilhosas, e por isso agora eles têm que representar Deus nessa terra, seguindo o modelo de Cristo, que é o nosso maior modelo. Por isso nos ajuda a compreender isso, crave isso na nossa mente, no nosso coração, e que isso seja real na nossa vida. Eis que pedimos a Ti, em nome do Senhor Jesus.